Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Observados, que a Priscila Mota escreveu. Esse texto está no Manancial. Lembrando sempre que o Manancial é uma publicação diária de meditações da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o texto não é meu, ok? Eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós te pedimos que esteja conosco, que nos oriente, nos capacite, abra as nossas mentes e corações para que possamos entender o que tu tens a nos dizer. Perdoa-nos por tudo que fazemos que não lhe agrada. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje o texto escolhido é Provérbios 7. É um texto bastante grande, mas eu vou ler com os irmãos, tá bom? Então, o texto é advertência contra a mulher adúltera. E diz assim: Meu filho, obedece às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-o aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, no entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão. De hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para a moradia da morte. Amém? Bom, o texto fala aqui especificamente da mulher adúltera, mas fala também de uma pessoa sem juízo, né? Então, nós podemos também ser sem juízo em muitas situações, né? Não nos atentarmos àquilo que o Pai tem nos dito, não termos uma conexão perfeita com o Pai, de forma que possamos ouvir as suas palavras e não fazermos escolhas erradas. Como hoje o nosso texto vai falar sobre observados, eu quero falar para os irmãos, eu vou contar uma história que acho que muitos de vocês conhecem. É uma história antiga, mas assim que eu acordei, ela me veio à mente. É uma história que há muito tempo eu não ouvia, mas eu creio que ela se encaixa aqui adequadamente.
É a história sobre um homem, sua esposa e seu filho de 5 anos. Eles moravam os três, estavam felizes e contentes, até que o pai deste homem ficou sozinho, pois a mãe veio a falecer. Como o senhor já era bem idoso, já de idade avançada, não era prudente deixá-lo morar sozinho. E eles levaram então o pai deste homem, o vovô, para morar junto com a sua esposa e seu filho de 5 anos. Então, a família agora eram 4 membros. E o menino era uma criança muito atenta e muito esperta. O vovô falava pouco, mas ele entendia todas as coisas. E todas as vezes que ele ia fazer uma refeição, como ele já era muito idoso, ele não tinha domínio sobre a mão, talvez até tivesse mal de Parkinson, a gente não sabe dizer com certeza. O fato é que o vovô, que era avançado em dias, todas as vezes que ia fazer uma refeição, ora derrubava a comida no chão, ora derrubava o leite da caneca, ora deixava a água cair do copo. Enfim, fazia muita sujeira, porque ele tinha muita dificuldade em segurar os talheres. E aquilo todos os dias ia acontecendo e foi irritando ao casal. E toda hora eles brigavam com o vovô. Presta atenção, você não tá vendo? Tá derrubando as coisas. Nossa, que desagradável, come de boca aberta. E o vovô ouvia aquilo e não respondia nada, porque ele não tinha domínio sobre as mãos, ele tinha espasmos. Ele não falava nada e ele tentava, se esforçava muito para acertar, mas irremediavelmente a comida sempre caía fora do prato e às vezes caía no chão. Um dia este homem disse: nós já estamos fartos de ter uma pessoa com pouca higiene, muito desastrada na nossa mesa. Vamos fazer o seguinte: vamos arrumar uma mesa para o vovô, vamos deixá-lo lá confortável, tranquilo. Ele vai ficar lá no cantinho da cozinha e ele come à vontade, ele espalha toda a comida, ele come de boca aberta, ele faz do jeito que ele quiser. Mas pelo menos ele não vai estar conosco na mesa e a gente pode comer em paz. E assim foi, arrumaram um cantinho na mesa lá da cozinha e o vovô começou a comer sozinho. Só que muitas vezes ele derrubava o prato no chão, às vezes ele tentava segurar alguma coisa, ele derrubava o prato no chão, enfim. E aí um dia este homem resolveu comprar uma tigela de madeira para o vovô, porque ele estava cheio de pratos e copos quebrados. Então ele comprou uma tigela de madeira e daquele dia em diante o vovô passou a comer naquele canto abandonado da cozinha, separado de todos, no seu pratinho de madeira. E não era incomum eles olharem para o vovô e virem lágrimas correndo do seu rosto. Mas o vovô de nada reclamava. Um dia, os dias foram se passando. Então, um dia, este pai, este homem, viu seu filho procurando alguma coisa na caixa de brinquedos. Estava assim, obstinado. Aí eles diziam: vem almoçar, vem almoçar. Não, eu estou procurando uma coisa. E obstinadamente ele procura na sua caixa de brinquedos alguma coisa. Aí o pai, pacientemente, chega até o filho e lhe pergunta: o que é que você está procurando? O que é que você está fazendo? Eu posso te ajudar? E o menino disse: eu estou procurando madeiras. E o pai disse: madeiras? Para quê? Ele falou: é porque eu quero fazer com as minhas próprias mãos um prato de madeira para você e outro para a mamãe, para quando eu for adulto, vocês já terem o seu pratinho de madeira para comer. Aquilo tocou aquele homem de uma forma muito profunda. Ele olhou imediatamente para a mulher olhou para ele e eles se deram conta de que estavam sendo observados naquela crueldade que fizeram com o vovô. Imediatamente foram até a cozinha, pegaram o vovô, pediram desculpas e ele voltou a comer
à mesa com todos eles e já não fazia mais mal se os pratos ou os copos ou se os garfos caíam no chão. Porque agora eles tinham entendido que aquilo que eles não queriam para eles, eles não deveriam querer para o vovô. E eles entenderam que as palavras, elas valem menos do que as ações. Então não adiantava dizer que eles tinham trazido o vovô para morar com eles porque gostavam dele, porque amavam o vovô e queriam cuidar dele, se ao final ele estava numa mesa sozinho, fazendo as suas refeições no pratinho de madeira. Amém? Então o nosso texto de hoje chama-se Observados. E a irmã Priscila Mota, que foi quem escreveu esse texto, escolheu o versículo 6, lá de Provérbios 7. E o versículo diz assim: da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Bom, da janela da casa da gente, a gente vê e a gente é visto o tempo inteiro. Mesmo quando a gente não percebe, as pessoas estão nos vendo. Tem sempre alguém olhando, tá? Há sempre um espectador, tem sempre uma pessoa que sabe quando a gente entra, quando a gente sai. Então, e essas pessoas que nos olham, elas fazem todo tipo de julgamento a nosso respeito, né? Às vezes chegamos de madrugada, às vezes levantamos muito cedo. Então, quando levantamos cedo e supostamente saímos para trabalhar, o julgamento dos nossos vizinhos, das pessoas que nos observam olha, ela é um trabalhador. Quando chegamos rindo de madrugada, nossa, veio da esbórnia, né? Então, as pessoas sempre reparam as nossas atitudes e o que fazemos. Então, a gente anda como se fosse impossível alguém ver o que a gente está fazendo. E este jovem estava andando assim. Ele foi andando, procurando aquela mulher. Ele era uma pessoa sem juízo. E ele estava num cenário ideal para ser usado como bom exemplo, né? Porque as pessoas estavam observando aquela mulher que ele foi buscar. E a gente não sabe dizer se aquele jovem tinha família, se não tinha, se era casado ou se não era, enfim. O rei Salomão, que escreveu Provérbios, ele diz que este jovem estava com outros jovens sem experiência. Quer dizer, outros jovens como ele, mas esse especificamente era sem juízo. Por isso que ele chamou a atenção do rei. Então, a gente muitas vezes anda entre as pessoas despreocupadas com a lei de Deus, né? A gente não se preocupa com o que Deus tem em mente e com os seus planos. Mas a gente tem que saber que o rei está nos focalizando. Então, a gente não pode viver como se fosse agente secreto de Jesus Cristo, né? Eu não vou falar de Jesus, eu não vou agir como se Jesus tivesse uma expectativa a meu respeito, a respeito dos meus comportamentos, porque ninguém está olhando para mim, porque Deus nos olha. Então, é dito para nós que somos servos do Senhor, que a sociedade está olhando, esperando que haja diferença. Então, das suas janelas gradeadas, o mundo, as pessoas olham procurando em quem podem confiar, de quem podem extrair virtudes, elas estão procurando encontrar esperança e segurança. Então, assim, se nós que somos filhos de Deus, que professamos a fé em Senhor Jesus Cristo, que cremos que Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, para que nossos pecados fôssemos perdoados, assim que nós confessarmos os nossos pecados e aceitarmos o seu sacrifício, nós não podemos agir como se isso não fosse muita coisa por nós. Porque as pessoas vão ver em nós o amor de Deus. Mas nós temos que viver como filhos de Deus. Então, é justamente por isso que as nossas ações devem estar em conformidade com a fé que a gente diz professar, né? Porque assim, muitas pessoas falam assim, eu sou cristão. Aí eu tenho experiência, eu já tive várias vezes essa experiência, né? A pessoa fala, eu sou cristão. Mas não tem problema isso aqui. Eu vou ser maledicente,
eu vou falar palavrão, eu vou contar uma piada maliciosa, eu vou achar isso tudo engraçado, porque eu quero pertencer ao meu grupo de trabalho, ao meu grupo de escola. Esquece que nós pertencemos a Jesus. Então a gente não pode falar uma coisa, como aquele casal que disse que amava o vovô, que levou o vovô para morar na casa deles, mas fazer diferente. Deixar o vovô lá na mesa sozinho com um pratinho de madeira, porque ele não estava correspondendo às suas expectativas. Então a gente tem que agir de conformidade com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente acredita. Então seria incoerente e não iria testemunhar verdadeiramente de Deus se falássemos uma coisa e vivêssemos outra. Porque nós somos testemunhas diárias, né? Então a gente não precisa ser aquele cristão chato que toda hora fica apurrinhando a cabeça das pessoas, tentando catequizá-las. Não é isso do que trata aqui. O que trata aqui é que nós somos observados em nosso viver. Mas só dá para viver aquilo que o nosso coração realmente acredita e quer. Não dá para fingir. Então não dá para ser domingueiro, ser uma coisa na igreja e ser outra coisa na vida secular. Então, que as nossas atitudes, em qualquer tempo, participem dos relatos de outras pessoas como destaques positivos. Que as pessoas olhem para nós, para nossa atitude, quer seja o cara que vende peixe, o açougueiro, o caixa do mercado, a pessoa com quem a gente estuda, a pessoa com quem a gente trabalha, que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, aquela pessoa é muito legal, uma pessoa com quem eu posso contar. E na hora oportuna nós poderemos falar do nosso Deus. Mas o que as pessoas precisam saber é que nós somos pessoas que realmente têm uma regra de conduta, que é a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Então que a gente não seja mais um sem juízo no meio de tantos que andam como se não houvesse julgamento da parte do rei. Que sejamos bons exemplos em todos os lugares, em todos os momentos. Então, assim, a gente tem que se lembrar que Deus não dorme. Ele está sempre atento naquilo que fazemos, falamos ou pensamos, né? E a vida da gente é espelho daquilo que a gente pensa. Porque antes de a gente agir, tudo que a gente acredita, ó, nasce aqui. Então, irmãos, o nosso manancial termina assim. Não descuidemos do bom testemunho, ainda que tenhamos a sensação de que não há ninguém nos observando. Então, como diz aí um grande professor, ele diz assim, que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Então, que a gente possa buscar essa perfeição em Jesus Cristo. Amém? Termino aqui, deixando um abraço fraterno, um abraço apertado de ursa e, logicamente, a nossa palavra de ordem, que é saudades.